Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Singular. Neste mês de Abril, aqui num espaço muito especial da cidade de Braga, no Centro Interpretativo das Memórias da Misericórdia de Braga, e eu tenho o privilégio de ter comigo o seu provedor da Misericórdia de Braga, o Dr. Bernardo Reis, a quem começo por agradecer esta oportunidade para entrevistá-lo para este Singular, que é uma rúbrica do Diário do Minho TV, precisamente para entrevistar as pessoas mais relevantes da cultura bracarense. O Dr. Bernardo é uma figura ímpar, tem tido um papel fundamental aqui na instituição, na Misericórdia e, por sua vez, na cidade de Braga e, portanto, agradeço-lhe muito estar aqui connosco hoje. Muito obrigado, Dr. Rui. Também é uma honra estar aqui consigo e com o Diário do Minho TV. O que constitui realmente uma mais-valia, uma vez que este edifício é um edifício icónico do Barroco, André Soares, e que felizmente foi recuperado em 2015, inaugurado em 2028, em dezembro, e que é uma referência e que foi um contributo grande para a cidade de Braga. Portanto, bem-aja, e é com todo o prazer que o recebo aqui na instituição e principalmente no Palácio do Raio. Muito bem, Dr. Bernardo, esta entrevista é uma entrevista livre, não é uma entrevista institucional, digamos. Portanto, eu vou falar um bocadinho sobre a sua vida, vou-lhe lançar algumas perguntas e sobre o seu percurso de vida até chegarmos aqui à Misericórdia e depois falarmos um bocadinho também da cultura na cidade de Braga, que também é isso que nos junta aqui hoje. O Dr. Bernardo é natural do Pico de Regalados, um antigo concelho que desde 1855 passou a pertencer ou integrou o futuro Concelho de Vila Verde, de uma família numerosa, 8 irmãos. Nove irmãos, exatamente. E o seu percurso passa por Braga inevitavelmente, até porque o Pico de Regalados está muito ligado aqui à cidade de Braga, é onde faz o seu liceu e onde desenvolve, digamos, os primeiros contactos, pelo menos com alguns bracarenses ilustres. Eu gostava muito de lhe perguntar que memórias é que guarda desse tempo de infância, até chegarmos ao liceu. Depois do liceu também tenho uma pergunta para lhe fazer, mas que memórias é que guarda do Pico de Regalados, desse tempo de infância, da sua família em particular? Realmente foi uma referência, Pico de Regalados, como sabe, e referiu bem, estava enquadrado dentro do cadro de Regalados, não é, que realmente que era muito conhecido, e até chegou a ser concelho, Pico de Regalados, e realmente sou oriundo de uma família realmente muito grande e numerosa, ligada à minha mãe também e aos meus tios. Um deles até chegou a ser aqui diretor técnico da Câmara Municipal de Braga, mas vou falar sobre isso. E nós realmente somos 9 irmãos, nascidos em Pico de Regalados, e aí realmente com as características humanísticas do meu pai e, por outro lado, com a personalidade muito grande da minha mãe, eu adquiri algumas características que foram fundamentais para viver. Aí, como em Pico de Regalados, aprendi realmente a dar-me aos outros, a ser humanista, e foi já uma característica que me adquiri logo no início da minha vida e que foi fundamental, quer colaborando diretamente com a paróquia, quer colaborando até nas cerimónias religiosas e até mesmo na Páscoa, indo nas respectivas compasso que percorria, como sabe, a aldeia, visitando as diversas casas, e uma vez até com o meu pai, quando o meu pai foi mordomo. Foi uma freguesia que marcou muito, e por sua vez também a minha família, não é, que inclusive tem uma irmã também religiosa, não é, que felizmente ainda é viva, e com os quais outra que também que teve uma importância muito grande no lançamento, foi ela que foi o fulcro do lenço dos namorados em Aboim da Nóbrega, que foi a minha irmã mais velha e que deixou a marca, não é? Aliás, em Aboim da Nóbrega, os lenços namorados depois começaram a ter um grande incremento, Aboim da Nóbrega, Terras de Douro, e depois também passaram para Vila Verde. E essa minha irmã realmente, hoje tem até, há uma escola lá com o nome dela e não só, e teve também outras particularidades. Portanto, somos uma família que sempre nos gostamos imenso de nos dar uns aos outros e ajudar e ter uma imensa e estreita colaboração
realmente com a Igreja e com todas as pessoas que estivessem ligadas às atividades religiosas. Isso foi um princípio que nos foi incutido pelos nossos pais. E esse humanismo que o Dr. Bernardo estava a falar, que fica bem vincado na sua ação, também certamente foi sedimentado no seu percurso do liceu com a chamada Cóngrega, o Centro Académico de Braga, o CAB, e com essa ligação à Companhia de Jesus. Com certeza, Dr. Eu tive a particularidade de conviver com 2 sacerdotes que foram realmente pessoas que marcaram profundamente no liceu, que era o Dr. Cruz Pontes, que era para ser padre, mas que depois foi professor na Universidade de Letras de Coimbra, e convivi muito com o Padre Luísio, que também era vilaverdense. Foram pessoas que me incutiram uma certa missão, e dentro desse aspecto eu cheguei a ser presidente da Juventude Escolar Católica do Liceu Sá de Miranda, e também fui tesoureiro durante 2 anos da Diocese, da JEC, da Juventude Escolar Católica da Arquidiocese de Braga. Por outro lado, considerando que um dos maiores e de melhores centros de convívio que existia na cidade era precisamente o centro académico, ligado aos jesuítas. Aliás, quero dizer que tenho uma profunda ligação aos jesuítas e devo muito aos jesuítas pela minha maneira de ser. Tive o privilégio de conviver com alguns, como sendo com o professor Lúcio Craveiro da Silva, com o Padre Borges e com outros que estavam ligados, nessa altura, ao centro académico, onde nós passávamos grande parte do nosso tempo, e, por outro lado, também fiz parte da congregação de São Luís Gonzaga e, ao mesmo tempo, também de Nossa Senhora. São congregações que aí existiam e que eu fiz parte, e foi para mim um centro de aprendizagem. E com os jesuítas eu pensei, talvez de uma maneira diferente, a ver a vida de uma maneira diferente, mais abrangente, mais larga. E isso contribuiu muito para a minha formação e que foi fundamental ao longo da minha vida. Não posso esquecê-los, e digo isso com frequência, não é? Porque realmente marcaram e continuam a marcar, porque não esqueço toda aquela cultura, aquela formação, aqueles princípios, aqueles valores que me transmitiram, dando continuidade àquilo que veio dos meus pais e da minha família. Dr. Bernardo, depois segue-se Coimbra, né? A Universidade de Coimbra, onde se licenciou em Ciências Geológicas, mas o Dr. Bernardo queria ser médico, não é verdade? Sim, realmente o meu sonho era ser médico e médico cirurgião. Aliás, eu em jovem, enfim, na minha aldeia até chegava a fazer cirurgias em pombos e em coelhos, não é? Mas enfim, por um problema, como éramos 9 irmãos, e nessa altura ser médico demorava 10 anos, não é? Ou antes 6 anos, mas depois as especialidades 10, porque só ao fim de 10 anos é que nós começávamos a ganhar. E como éramos muitos irmãos, não pude seguir, tive que seguir outro caminho. E porquê as ciências geológicas? E vou-lhe dizer porquê, porque nessa altura, porque é que eu fui para as ciências geológicas. Inicialmente estive em biologia, mas depois optei pelas ciências geológicas porque ao tempo entrou em grande incremento e desenvolvimento a energia nuclear. E nessa altura algo me seduziu para eu realmente começar a dedicar algo mais à energia nuclear e, por outro lado, também à hidrogeologia, não é? E aí em Coimbra tive um grande mestre, que foi o professor Cotel Neiva, que foi não só que me acompanhou desde o primeiro ano, eu colaborava com ele diretamente desde o primeiro ano até terminar o meu curso. Foi sempre estive sempre com ele, colaborei com ele. Aliás, ele foi diretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra e foi reitor da Universidade de Coimbra e foi afastado quando se deu o 25 de Abril. Foi uma pessoa que me incutiu muito do que ele sabia e eu colaborava estreitamente com ele e aí me levou, aliás, cheguei a ser convidado, quando terminei o meu curso, para assistente. Nessa altura ganhava-se 1.300 escudos, como eu preferia ganhar mais dinheiro, então nessa altura ele arranjou-me outro emprego e esse emprego foi então como na direção de urbanização e saneamento das obras públicas, onde foi desempenhar as funções
de um dos primeiros hidrogeólogos. Mas ainda lhe queria referir que quando a Coimbra, para mim, aí em Coimbra eu também cheguei a fazer parte da direção da Associação Académica de Coimbra como tesoureiro e acompanhei de perto a primeira crise académica, que foi muito importante, a de 1957. É certo que depois veio a outra, a de 62, não é verdade? Mas essa eu acompanhei-a de perto, porque aí fizemos uma manifestação silenciosa e de luto, que veio desde a reitoria da Universidade, desceu a cidade de Coimbra toda e depois em direção ao Governo Civil. E aí marcámos uma posição muito forte, porque realmente foi quando saiu o primeiro decreto-lei do então Ministro da Educação, Leite Pinto, o qual queria cercear os direitos das associações académicas. E nessa altura todas as associações académicas se reuniram. Nessa altura eu era tesoureiro, fazia parte da direção, e depois no ano seguinte passei também para a Assembleia Magna, da qual tive também como colega secretário, era o Zé Manel, que era um médico, era o presidente, e eu tive também como colega o professor Mota, o doutor Mota Pinto, que foi ministro de primeiro-ministro de Portugal e pai do atual Mota Pinto, que faz parte do Partido Social Democrata. A Coimbra também foi uma referência grande, colaborei. Também fez parte de uma república, não é? Fiz parte da República dos Pachás, organizei torneios interrepúblicos, não é? Também desenvolvi uma atividade muito grande na área, também ligada ao cinema, que nessa altura, e também em diversas cerimónias de natureza cultural que eram frequentes. Foi uma atividade aí que eu tive o privilégio de contatar e de conviver e de conhecer grandes amigos que eu não posso esquecer, como seja o Luís Nogueira de Brito, o Dr. António Marques Mendes, o Dr. Mota Pinto, enfim, uma série deles que me deram um privilégio, aquele que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, do Vítor Sá Machado, como sabe, foi também Ministro dos Negócios Estrangeiros e foi Presidente da Fundação Colossos de Gulbenkian. Foi um grupo de pessoas que depois que me deram, com os quais eu também tive o privilégio de contatar e de conhecer e de aprender muito com eles. E depois começa a trabalhar como hidrogeólogo, não é? O Dr. Bernardo teve ligado também àquele problema em Fátima do abastecimento de água, não é? Sim, exatamente. Como nessa altura, como sabe, a descoberta da água baseava-se essencialmente na radiestesia, não é? Utilizando a varinha ou utilizando o pêndulo. E, como sabe, havia até um grande jesuíta, que era o Padre Abel Guerra, não é? Nas Caldas das Caldinhas. Das Caldinhas. Ele depois faleceu ali em Soutelo. Faleceu em Soutelo, como sabe, que sabe perfeitamente. Nessa altura, o doutor Salazar Coimbra tinha um problema grave de água, não tinha água, não é? E aquilo é uma zona calcária, não é? Em que a água realmente circula subterraneamente, desde que não chova muito. E então o professor Cotel Leiva sugeriu que se criassem os hidrogeólogos em Portugal. E foram criados então os hidrogeólogos, foram 4 hidrogeólogos, que ficaram encarregados, responsabilizados, e de onde daí nós percorrermos o país todo num ano, para conhecermos todos os problemas da hidrogeologia ligado a diversas rochas, diversos tipos de formações e diversos relevos. E então, aí nessa altura, quando andámos nesse 57, 58, houve um problema que foi o problema, como disse, de Fátima, e que o Dr. Rui referiu e bem, o Dr. Rui Ferreira, em que havia o problema de Vicente em Fátima, e o Salazar dizia: vocês ou resolvem o problema, dirigiu-se ao diretor da Urbanização de Saneamento com sede em Lisboa, e que tinha depois uma delegação aqui, mais tarde, aqui no Porto também. Ou vocês resolvem o problema ou chamam os radiestesistas e eles resolvem. Foi nessa altura que nós então resolvemos fazer a exploração dos maciços calcários, não só das grutas, mas também de todos os rios de circulação subterrânea, os chamados rios hipogeios, e fazendo levantamento topográfico em profundidade, transplantamos para a superfície e depois fizemos sondagens e captámos a água nos rios de circulação subterrânea, e foi assim que resolvemos o problema. E depois
entre 58 e 60, passei a dar, foi o geólogo, hidrogeólogo responsável por dar apoio a todas as câmaras ao norte do Rio Douro, não é verdade? E até ir para Angola em março de 1960. E de facto o Dr. Bernardo o que lhe marca de facto a vida profissional o Dr. Bernardo é um dos maiores especialistas de diamantes do mundo, né? Pelo menos foi considerado, e desenvolveu a sua atividade em Angola na Companhia de Diamantes, na Diamang, né? Entre 1960 e 1977. Essa experiência marca-lhe a vida para sempre, não é verdade? Até porque isso lhe permitiu também andar para outros lugares do mundo. Tenho com certeza que foi, realmente eu fui admitido, porque a admissão na Companhia de Diamantes na Angola não era fácil. Exigia muitos pareceres, porque, como sabe, o diamante era uma coisa de grande responsabilidade. Eles primeiro tinham que conhecer o percurso da pessoa e da família, etc. Porque, enfim, para saber que havia seriedade e que não podia haver, por vezes, desvios, não é? E eu se recordo-me que para eu ir para a Diamang, não me esqueço que o António Maria Santos da Cunha deu-me parecer, o Dom Francisco Maria da Silva também me deu parecer. Houve uma série de pareceres que me foram pedidos e depois, então, nessa altura, eles admitiram-me. Eu fui lá para a companhia como geólogo e foi aí que comecei a minha vida. E primeiro vivi numa casa de capim, não é? De pau a pique e capim. Mais tarde, depois, entrou em construção uma casa de caráter definitivo, hoje na cidade de Lucapa, que é considerado hoje uma das maiores cidades da Londa Norte. Eu fui o primeiro habitante. Nessa altura, casei por procuração com a minha mulher e ela foi ter comigo em dezembro de 1900 e, portanto, de 1960, e a partir daí passámos os dois a viver isolados, em que o frigorífico era a petróleo, enfim, tínhamos os candeeiros eram Petromax, não é verdade, aquele género, e aí vivemos, e foi crescendo, e aí se desenvolveu a cidade. Hoje é uma das cidades maiores da Londa Norte, que é chamada Lucapa. Lucapa porquê? Porque se situa entre o rio Luachimo e o rio Chicapa, de onde se vai buscar Lucapa. E foi um grande investigador belga que lhe deu realmente esse nome de Lucapa. E foi aí que eu desenvolvi parte da minha vida. Mas depois, a partir daí, estive em diversos locais. Foi, por exemplo, estive nas nascentes do rio Kwanza, também acampado, durante muito tempo, para ir para as terras do fim do mundo, não é? No Baixo Kwanza e depois também na zona do Cuando Cubango, não é? Uma zona lindíssima, não é? E daí percorri toda a Angola em missões para pesquisa e prospecção de diamantes, não é? Mas depois, mais tarde, centrei a minha vida, inicialmente como geólogo, depois como chefe de secção de geologia, chefe de divisão de serviços de prospecção e geologia. Depois, mais tarde, quiseram me pôr na área da gestão, porque eu fiz um curso de gestão na Universidade de Durban e anteriormente tinha feito uma especialização de geofísica na Universidade de Oxford, e depois eu passei para os serviços de apoio geral, porque eram os serviços bases de toda a Companhia de Diamantes de Angola, que tinham desde a Companhia de Aviação, a meteorologia, a construção civil, os aprovisionamentos, as cantinas, a agropecuária, etc. E eu tinha esse serviço, que eram os serviços de apoio geral. Porque havia os serviços de saúde, o serviço de minas, o serviço de apoio geral e os serviços administrativos. Eu tinha o apoio geral, que era a base de tudo, não é? E daí estive realmente muito tempo. Depois passei para a atividade ligada nessa fase, tive uma fase, portanto, importante na área de gestão, em que estive inicialmente como, não só depois de ter também ocupado a chefia da Divisão de Serviços de Prospecção e Geologia e posteriormente depois de ter passado para esse lugar, que ocupei e possivelmente depois passei para diretor-geral adjunto e terminei a minha carreira na Londa como diretor-geral residente e como administrador da companhia, de onde saí em 3 de dezembro de 1977. Mas aí tive o privilégio de me deslocar a diversos locais
como o Dr. Rui, por exemplo, desde... Esteve no Brasil e na Venezuela também, Estive em diversos locais, mas isso foi posteriormente, já foi depois de ter saído de... Quando estava já em Lisboa, não é? Quando já estava em Lisboa, Dr. Rui. Muito bem. E segue-se, portanto, em 77 tem que deixar, digamos, a Diamangue por causa do 25 de Abril, não é verdade? Sim, foi realmente o que aconteceu. O seguinte, nós tivemos sempre uma boa relação, uma excelente relação com o povo quioco. Com todo o povo, a companhia era uma companhia de natureza humanista, social, dava apoio a toda a população gratuitamente e tinha realmente, nunca tivemos problemas, mesmo entre 75 e 77. Tínhamos uma coisa ou outra por infiltrações de guerrilheiros da UNITA ou de outras fações ou de outros movimentos de libertação, como dizia o Dr. Agostinho Neto, não é? Porque ele uma vez até se zangou comigo porque eu lhe disse, quando começou o terrorismo, o Dr. Bernardo Reis me volta a falar nisso. Fala em movimentos de libertação. E pronto, eu, numa viagem que fizemos do domo de helicóptero para Lucapa, a tal cidade que eu fui o primeiro, ocupei eu e a minha mulher, em 1960, e com quem eu tive excelentes relações, com o Dr. Agostinho Neto, também convivi com o Sabimba, embora menos, não é? Mas também com outras pessoas ligadas aos movimentos de libertação. Mas pronto, durante aquele período que estive em Lisboa, e em Lisboa que estive em Angola, e foi para mim realmente uma grande, enfim, uma aprendizagem, e gostei muito de lá estar, porque foi uma coisa que marcou, porque nós lá se quiséssemos fazer uma coisa, porque lá nós mesmo podíamos lançava-se um projeto e não havia dificuldades, os projetos eram lançados, eram desenvolvidos, embora oficialmente sem cometer nenhumas irregularidades, mas de qualquer maneira as pessoas motivavam-se e davam seguimento a esses projetos todos. E depois segue-se Lisboa, né? Está durante mais de 20 anos em Lisboa. O Dr. Bernardo tem 2 filhos e tem 3 netos. E como é que foi viver a sua vida familiar sempre distante do sítio onde estava a sua família? Olha, para mim foi o seguinte, foi das coisas que me custou. A vida de geólogo é uma vida muito difícil. Porque é uma vida em que nós andamos por todos os sítios e quero dizer que depois de estar em Lisboa, eu nessa altura, através do Instituto de Cooperação Económica, que pertencia ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, e tive o privilégio de trabalhar com um grande senhor que se chama o Eduardo da Costa Oliveira, que é da Póvoa de Lanhoso, que foi um homem fantástico, que deu um incremento a Angola, uma coisa extraordinária. Nessa altura, eu prestava, não só na companhia, mas também em cooperação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Instituto de Cooperação Económica, prestava muitos serviços na área dos diamantes. E então foi aí que eu tive o privilégio de estar na Venezuela a trabalhar com o engenheiro Cruz Abcacis, que foi um grande senhor, irmão do que foi Presidente da Câmara, e que chegou a ser secretário de Estado do Salazar, de maneira que trabalhei com ele na Venezuela, estive também na Colômbia, nas Esmeraldas, trabalhei no Brasil em diversos locais, em Minas Gerais, Diamantina, na região também de Roraima, em Boa Vista, na fronteira na parte norte e, portanto, na fronteira com a Venezuela. Trabalhei em quase todos os países da África, na República Centro-Africana ao tempo do Imperador Bokassa, não é verdade? Trabalhei em muitos locais onde tive alguns episódios interessantes que gostaria até de um dia contar. E estive também, cheguei a estar também na Sibéria, mas sobrevoando para ver a zona, porque nessa altura a Rússia chegou a ser um dos maiores produtores de diamantes. E também estive na Austrália, em Perth, onde realmente hoje a Austrália penso que será o primeiro produtor de diamantes. E até era eu para ir ocupar esse lugar, mas devido aos problemas familiares, e como o Dr. Rui Ferreira referiu, realmente eu prejudiquei muito a minha família. E em 3 de dezembro de 77, quando abandonei Angola, houve a De Beers, através da Anglo-American Corporation, quis que eu fosse para a Austrália, viver para a Austrália, para ser o primeiro geólogo
para desenvolver a exploração e a pesquisa dos diamantes na Austrália. Não fui e então vim para Lisboa exclusivamente por causa de que entendia que já tinha prejudicado muito a minha família, a minha mulher, os meus filhos, e é verdade, a minha mulher foi uma heroína, porque devo muito a ela e foi, portanto, isso que me levou a vir para aqui e pronto, embora durante anos que estive em Lisboa, só vinha aqui aos fins de semana, não é? Enfim, mas pronto, e depois resolvi fixar-me aqui definitivamente e viver e dedicar-me depois, quando cheguei aqui, podia realmente montar aqui um escritório, dedicar-me à área diamantífera e andar também por todo o mundo, ganhar muito dinheiro, mas olha, fiz outra opção. Fez uma opção precisamente ligada aqui também à Misericórdia de Braga, onde é provedor desde 2003, mas onde já estava nos órgãos sociais nos 2 mandatos anteriores. E estamos aqui precisamente aquele lado deste belíssimo conjunto em terracota, o primitivo conjunto que estava na porta da Igreja da Misericórdia, das Abraçadas, também símbolo dessa missão que a Misericórdia tem desempenhado. A verdade é que todos os bracarenses reconhecerão que, desde que assumiu, a Misericórdia sempre foi uma instituição reputada da cidade de Braga, mas passou a ter uma ação muito mais intensa, nomeadamente no âmbito social, mas também patrimonial e cultural. Dr. Bernardo, como é que tem sido? Já são quase 20 anos, não é? O Dr. Bernardo está há poucos dias de completar 88 anos e já leva quase 20 anos à frente da Misericórdia. Como é que tem sido este tempo e como é que conseguiu, de uma forma tão eficaz, alargar os horizontes desta instituição? Isto foi um prazer grande, Dr. Rui. Porquê? Porque precisamente talvez devido àquilo que eu aprendi por onde passei e ao tipo de vida que eu tive, que me deu uma abrangência muito grande por ter convivido em diversas partes do mundo, deu-me uma abertura. E aliás, eu herdei do meu pai um caráter humanista muito grande, não é? Muito grande. E eu, portanto, tinha 2 opções e optei realmente por este. Primeiro, até porque inicialmente estive até na Cooperativa Agrícola de Barcelos e noutras associações a que eu aderi, mas depois optei, em vez pela Cooperativa Agrícola de Barcelos, onde estive 3 anos, optei também pro bono, não é? Eu nunca ganhei dinheiro. Resolvi, portanto, vir para aqui, instalar-me aqui. Fui convidado pelo engenheiro Carlos Braga da Cruz, que foi secretário da Câmara Municipal de Braga ao tempo do António Maria Santos da Cunha, e ele foi a que me meteu, que me quis trazer para aqui, para o Conselho Fiscal, e a partir daí, pronto, comecei a desenvolver a minha atividade e gostei realmente de dar um incremento à Santa Casa da Misericórdia de Braga, pois porque teve um período muito difícil a seguir ao 25 de Abril, mas depois começou a ter um desenvolvimento diferente. E isso foi muito importante porque realmente aquilo permeteu-me dar um impulso cultural à instituição e, embora essa missão não fosse só minha, foi também, trabalhei sempre com amigos e com grandes colegas nas mesas administrativas e também nos outros órgãos sociais. Consegui trabalhar sempre em equilíbrio, em equidade e em serenidade. Isso foi fundamental e de maneira que, devido talvez à minha experiência do passado, me permitiu partir, porque, como sabe, em 2011, quando nos foi entregue isto completamente vazio, não é verdade? O complexo do antigo Hospital São Marco. O Hospital São Marco, constituído por 6 edifícios, por 47.117 metros quadrados de edificado e com a série de anexos, foi um desafio muito grande. Felizmente correu bem. Primeiro tivemos não só a recuperação do Palácio do Raio, como sabe, 2015, que foi inaugurado em 28 de dezembro de 2015, mas depois, além disso, nós também infelizmente encontramos um bom parceiro, que foi o Grupo Vila Galé, para o hotel, do edifício, que não só conservou o que havia, mas ainda melhorou aquilo que estava escondido, não é? Porque o Dr. Jorge Rebelo, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Vila Galé, é um homem com uma grande sensibilidade. Ainda recentemente adquiriu um grande palacete ali em Freixo, onde vai também abrir um hotel, que é um palacete de referência, porque ele
tem vinhos do Alentejo, vinhos do Douro e agora também quer ter vinhos verdes, vinho verde. E, portanto, comprou um grande palacete, não vou dizer, e realmente ele... com ele chamava-me sempre a mim e à doutora Manuela Machado, para nós irmos lá para dizer, olha, como é que devemos fazer isto? Quer dizer, ele gostava de ouvir a nossa opinião, para quê? Para conservar o antigo Hospital São Marcos, principalmente a área o palácio de 1700, o edifício de 1787, para lhe dar as características, conservar o passado, sem desvirtuar, e foi isso realmente. O Dr. Jorge Rebelo, nesse aspecto, foi um homem excepcional. E a partir daí, sabe, felizmente trabalhei sempre tive uma boa ligação, que me permitiu também ampliar a visão no património, conforme o Dr. Rui também referiu, foi o facto de eu pertencer à Direção Nacional da União das Misericórdias Portuguesas em 2010, 2015, não é? Percorri o país todo e conheci, dentro das 393 misericórdias, eu fiquei a conhecer as misericórdias de todo o país e o seu património que é muito vasto, sim, e que me permitiu salvar o património de muitas misericórdias, porque as pessoas não tinham sensibilidade para o património. Não é? Vamos deitar isto fora. Não, o quê? Deitar isso? Nem pensar. De maneira que isso também deu-me uma visão, colaborei com provedores que ainda hoje são grandes amigos meus, e contribuí também para valorizar o património das misericórdias a nível nacional, que foi uma mais-valia. Aqui em Braga recuperamos, a Misericórdia recuperou as duas igrejas, né? A Igreja da Misericórdia, que até esteve encerrada há algum tempo, e a Igreja do Hospital de São Marcos, e portanto estão as duas igrejas recuperadas, e agora também este Centro Interpretativo das Memórias da Misericórdia de Braga, que eu deduzo que seja um projeto âncora também da instituição do ponto de vista cultural. Com certeza que foi, precisamente acompanhei a recuperação da Igreja, da Misericórdia, enfim, que gastámos ao tempo lá 1,2 milhões de euros, sem qualquer comparticipação. Depois recuperámos a Igreja do Hospital, que também fizemos uma recuperação, e também agora também o Centro Interpretativo, não é? E como sabe, Dr. Rui, temos ainda no resto deste grande edifício, que era do internamento, de 7 andares, o Pavilhão Sul, não é? Chamado Pavilhão Sul, ou António Maria Santos da Cunha, porque foi construído em 1960 por António Maria Santos da Cunha, quando ele era provedor da Misericórdia de Braga, que ele foi provedor da Misericórdia de Braga, o António Maria Santos da Cunha. Para esse edifício, o Dr. Bernardo tem um sonho que já tem há alguns anos, acha que vai conseguir concretizá-lo? Neste momento, já tivemos um projeto, mas teve que ser anulado por motivos que não vou agora dizer, não nossos. E agora temos outro projeto, esse projeto já está aprovado e vai avançar. Já está aprovado, inclusive já concorremos ao PRR e vamos ver, mas ele vai ser concretizado, onde vão ficar instalados a cozinha central, a lavandaria central, o centro-dia, o apoio domiciliário. Vamos pôr também ERPs, estruturas residenciais para idosos, e vamos também, ao mesmo tempo, a rede dos cuidados continuados, que era a nossa. Exatamente. Porque aqui já no outro projeto anterior estava concebido, mas tivemos que o anular, porque realmente estava previsto o resto já no primeiro andar ser para determinada entidade, essa entidade desistiu, e depois nós tivemos que reformular outra vez o projeto todo. Agora já está aprovado. Já concorremos ao PRR para a parte dos ERPs, e agora também, também vamos concorrer, para ver se temos disponibilidades dentro de Portugal 2030, dos fundos comunitários também para os cuidados continuados, e aí também ficará depois instalados também residências para idosos, não é verdade? E é um projeto que, se correr bem, as obras poderão ter início no segundo semestre deste ano. Muito bem, Dr. Bernardo. A Misericórdia, além do património social, que acabamos de falar, e esse de âmbito das unidades de cuidados continuados, que é de facto uma prioridade para os nossos dias, que, digamos, os nossos governantes têm que acordar um bocadinho para essa realidade e para essa necessidade. Mas a Misericórdia é mais do que isso, além do património monumental, temos também o património imaterial, e nesse âmbito, agora,
nestes dias em que estamos a poucos dias da Semana Santa começar, a Misericórdia é uma instituição fundamental para a Semana Santa de Braga. O Dr. Bernardo também intervencionou a procissão do Sr. Ecce Homo, que é um grande momento emblemático da instituição. A partir de 2004, ou julgo que mesmo em 2004, reformularam a procissão e até o percurso da procissão foi alterado. Foi alterado. Com certeza, Dr. Rui. Aliás, tive o prazer de estar consigo na Comissão da Semana Santa e digo mais, a partir de eu assumi a Comissão da Semana Santa, desde que o Cônego Jorge Coutinho assumiu a presidência. Foi um privilégio estar com o Cônego Jorge Coutinho, um homem extraordinário, que deixou uma obra notável em diversos aspectos. Conviver com ele foi uma alegria, sob todos os aspectos, mas o que é certo é que, a partir daí, eu comecei realmente, juntamente com todos os outros elementos da Comissão da Semana Santa, porque a Comissão da Semana Santa não tinha uma comissão, está a perceber? Era muito individualista, mas passou depois a agrupar diversas instituições, começava a Câmara Municipal, a Associação Industrial, o Cabido, a Irmandade de Santa Cruz, a Santa Casa da Misericórdia de Braga, o Turismo Porto e Norte de Portugal, etc. O turismo, nessa altura não se chamava turismo. E a partir daí começou-se a fazer o todo e nós realmente introduzimos várias alterações já na procissão do Sr. Ecce Homo, também conhecido por da Cana Verde, ou das Endoenças, como o Dr. Rui sabe perfeitamente, e muito bem, como grande historiador que é. E foi a partir daí realmente introduzimos, olha, uma das características que fizemos foi introduzimos os quadros das 14 obras de Misericórdia. E começámos também a introduzir quadros alegóricos às figuras importantes da cidade de Braga, por exemplo, ao tempo dos senhores, não é? Arcebispos e senhores de Braga, não é? Desde Dom Diogo de Sousa, Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, santo, o Dom Rodrigo Mourateles, etc., que esse foi provedor entre 1709 e 1712. É verdade. E como sabe, e depois ainda outro grande senhor que foi o Dom Frei Caetano Brandão, como sabe, que criou a primeira escola cirúrgica, como sabe, cirúrgica aqui no Hospital São Marcos, foi uma referência. E depois, além disso, ainda outra particularidade, como sabe, nas procissões não participavam as senhoras eram só homens, não é? E também foi eu que introduzi as senhoras das procissões, porque realmente as senhoras não faziam parte, não podiam fazer parte. Eu já não me recordo agora o ano, mas não sei se foi em 2008 ou 2009, não posso precisar agora só, mas sim que foram as senhoras, passaram a pertencer e hoje as senhoras também são enquadradas na procissão do Sr. Ecce Homo, não é? E depois, independentemente disso, também se lançou, como sabe, a revista A Misericórdia de Braga, que é um ponto de referência, não só a nível cultural, e também o boletim semestral, não é? E depois colaboramos imenso, temos imensas colaborações, não só com a Câmara Municipal, com a Universidade Católica, com a Universidade do Minho, com diversos institutos, com escolas profissionais na área dos estágios. Enfim, temos uma colaboração o mais aberta possível e isso tem sido fundamental para a Misericórdia de Braga realmente se tornar um centro de mais-valia na área cultural e principalmente na parte historiográfica, como o Dr. Rui sabe perfeitamente, ora promovendo, chegámos a promover alguns congressos, cursos, colóquios, por exemplo, temos um colóquio agora que é o da diáspora sefardita, não é verdade, que é promovido pela professora Fátima Reis, que é secretária da Academia Portuguesa de História, não é? E nós estamos abertos, gostamos sempre de colaborar e temos a maior disponibilidade. E estamos abertos para que realmente a instituição continue a ser uma referência e trabalhamos em rede, não somos só nós, porque senão as pessoas não podem pensar só em si, temos que trabalhar em rede, não trabalhando em rede, seja a área que for, realmente não podem crescer, não se podem valorizar. Dr. Bernardo, a Misericórdia de Braga recebeu o contributo de muitos ilustres bracarenses ao longo da história, dos mais humildes aos mais ilustres. Estávamos aqui há um bocado a ver ali a sala dos benfeitores, dos provedores.
E eu queria lhe fazer uma pergunta que já lhe fiz aqui há uns anos atrás, certamente se recordará. O Dr. Bernardo teve a coragem de homenagear um homem que é um grande bracarense, que a maior parte dos bracarenses, pelo menos os meus avós e toda a gente que eu me lembro, que admira muito, porque foi de facto um homem de ação e um homem de grande amor pela sua terra, que é António Maria Santos da Cunha, também esteve ligado aqui à instituição, e o Dr. Bernardo teve a coragem, apesar de haver muitas vozes que tentam camuflar, apagar, digamos, o papel que ele teve na nossa cidade, de homenagear António Maria Santos da Cunha, que há uns anos, com um livro, uma publicação e até com uma sala na sede da Misericórdia. Sim. Qual, digamos, o papel que António Maria Santos da Cunha teve aqui para a instituição? Na minha, o António Maria Santos da Cunha, sabe, era um homem extraordinário, era um homem que, como sabe, só tinha a 4ª classe, não é verdade? Era um homem, mas, no entanto, tinha uma visão fantástica. É um indivíduo que tinha um poder muito grande a nível de Lisboa. E, por outro lado, teve uma visão enorme para Braga. Para mim, o António Maria Santos da Cunha foi um indivíduo, a seguir ao Dom Diogo de Sousa, foi o homem que teve uma visão para fazer uma abertura da cidade e contribuiu imenso para a abertura da cidade. Foi um homem que não só para a cidade, como sabe, a Avenida Central foi uma visão dele, até a ponte, foi ele que teve essa, não só, mas como iniciou essa iniciativa. Mas foi um homem que, apesar da sua simplicidade, tinha umas boas relações e contribuiu para isso. E também dentro da Misericórdia, ele chegou a ser também, foi provedor da Misericórdia de Braga. E foi ele até que, ao tempo do provedor, que deu início à construção do edifício chamado Pavilhão Sul, fundamental para o funcionamento do hospital. Do hospital, exatamente, e que nós depois passámos a designar até como o pavilhão António Maria Santos da Cunha. E realmente foi um homem de uma visão muito grande. Braga deve muito a António Maria Santos da Cunha e com certeza que ele deixou a sua marca. E vou dizer, felizmente conservaram o seu busto, que está lá embaixo na praça. A estátua, né? Ao tempo do 25 de Abril, ela não foi danificada nem nada. E nisso, olha, vou-lhe dizer, como não aconteceu a outras, mas isso em parte deve-se e tem que se fazer dizer a verdade, independentemente do engenheiro Mesquita Machado, que foi presidente da Câmara Municipal, ele nesse período teve o cuidado de realmente impedir que muitas das coisas no 25 de Abril fossem destruídas, e deve-se a ele, não é? E o Santos da Cunha foi uma delas, não é? E Braga, felizmente também, como sabe, quando eu promoveu, e o Dr. Rui Ferreira referiu, que foi promovida uma homenagem, sim, foi a Misericórdia de Braga, entendeu que o devia homenagear, e em colaboração com a família, porque nessa altura como sabe, havia um período que havia um certo receio de homenagear pessoas que pertenceram ao antigo regime. Eu acho que a história é a história, independentemente do regime, não é? A história ninguém a apaga, não é? E nessa altura, sim, a Misericórdia não só criou uma sala chamada Sala António Maria Santos da Cunha, com alguns objetos oferecidos e até distinções que lhe foram dadas, que nos foram atribuídas e que nos foram dadas pela família, estão lá. E, ao mesmo tempo, também criámos essa sala e tivemos diversas outras atividades com a finalidade de o distinguir, e acho que isso foi uma mais-valia para a instituição. Muito bem, Dr. Bernardo, estamos mesmo a terminar, mas eu não queria deixar de lhe fazer uma pergunta. Braga, como sabe, é candidata à Capital Europeia da Cultura. O Dr. Bernardo tem-se distinguido também nesse âmbito cultural com a Misericórdia de Braga. Eu gostava de lhe perguntar se acha que Braga é uma cidade de cultura. A minha maneira de ver, Dr. Rui, é o seguinte: eu também pertenço, como sabe, ao Conselho Estratégico para a capital, para Braga 27, não é verdade? A Câmara Municipal também faz parte desse grupo, e que preparamos já a candidatura. E acho que Braga é uma cidade, sabe, que ultimamente as pessoas pensavam só Lisboa, depois Porto, mas agora há uma deslocação cada vez maior para Braga.
E a cultura em Braga está a tomar um incremento maior, que se deve a diversas iniciativas, não só da Universidade Católica, a Universidade do Minho, e também a Misericórdia teve também o seu ponto importante, e a própria Câmara Municipal. E ultimamente Braga tem-se, nesse aspecto, tem tomado um incremento muito grande a diversos níveis. E estou convencido que Braga foi das cidades selecionadas dentro das portuguesas para a capital da cultura, mas estou certo que Braga tem imensas potencialidades, talvez ser a vencedora, enfim, espero que sim, como no Braga 27, não é? E depois vermos e continuar, porque realmente Braga vai ter cada vez mais, não só por causa de museus de referência como tem o Museu Nogueira da Silva, não é? Que foi um grande bracarense, o Museu Dom Diogo de Sousa, o Museu dos Biscainhos, o Museu da Sé, o Museu Pio XII. Braga está cada vez mais a tornar-se uma cidade da cultura e as pessoas, por outro lado, sentem-se, porque o minhoto, de uma maneira geral, as pessoas do Norte são pessoas que têm uma mentalidade muito diferente, acolhem as pessoas com um certo afeto, com um certo carinho, estão sempre prontas a ajudar. E por outro lado, como sabe, Braga tem como o Dr. Rui já um bocado referiu, no caso de cerimónias de grande, e que já fez parte de alguma delas, como sendo das festividades de São João, não é verdade? Tem São João, a Semana Santa, a Braga Barroca, enfim, que o Dr. Rui colaborou em muitas delas e contribuiu também para a cultura em Braga. E Braga cada vez mais se vai evidenciar nesse aspecto, estou certo, e que Braga, com certeza, que vai ser a capital em Portugal de Braga 27, capital da cultura. Muito bem, Dr. Bernardo, muitíssimo obrigado e certamente que a Misericórdia estará cá para dar esse contributo, para continuar a dar esse contributo aos bracarenses, e para nós foi um privilégio ter cá o Dr. Bernardo connosco hoje e que vai festejar o seu aniversário daqui a poucos dias e, portanto, despeço-me de todos até o próximo mês de maio e espero que tenham gostado deste momento pródigo com o Dr. Bernardo Reis. Até à próxima. Muito obrigado, Dr. Rui, foi um prazer estar convosco e com o Diário do Minho TV, e as maiores felicidades são os meus votos sinceros para essa vossa iniciativa. Bem-aja. Obrigado.